Olá pessoal, voltando para o nosso curso de Risk Analysis, agora nós estamos na lição 3, compreendendo o risco de nossa apostila. Essa primeira parte nós vamos falar sobre compreendendo o risco. O risco está por toda parte. Tá? Nós vamos dividir essa compreensão do risco em duas partes. A primeira parte serão as incertezas e a segunda parte, os eventos de risco, ok? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Continuando a nossa apostila, tá? Nós temos aqui um gráfico, uma imagem aqui da exposição total do risco no nosso projeto. Então, como eu já expliquei, o risco é dividido em duas partes, incertezas e eventos do risco. A incerteza está sempre relacionada à duração do seu projeto. Então, quando você tem um projeto e tem uma duração, você coloca uma duração, como ela é prevista, por exemplo, você diz que a previsão é de 10 dias. Mas, na verdade, nós sabemos que, como isso é no futuro, é mais ou menos 10 dias. Ela pode ocorrer com 9, com 8, ou pode atrasar com 11, com 12, com 13. Okay? Então, isso chama-se incerteza. E essas incertezas é que nós vamos colocar no nosso modelo de risco. E a outra parte do risco são os eventos do risco. Tá? Os eventos do risco, eles não estão associados necessariamente a uma atividade. Os eventos, eles são percebidos quando você faz um levantamento dos riscos. Bom, como eu já expliquei, esse é um curso do Risk Analysis, da utilização da ferramenta. Não vai mostrar a vocês como vocês devem fazer levantamento de risco. Isso faz a sua gestão de risco. Eu recomendo que vocês utilizem até o PMBOK para observar quais são as boas práticas de fazer levantamento de risco. Aqui nós estamos considerando que você já tem esse levantamento pronto, ok? Bom, continuando então a nossa apostila, vocês vão aprender, por exemplo, que o método utilizado por softwares como o Primavera P6 e o MS Project são métodos determinísticos. Ou seja, ele pega todas aquelas durações que você coloca lá no seu cronograma e vai somando ela de acordo com os relacionamentos, até chegar a uma data de término do projeto, considerando esse cálculo. Porém, esse cálculo, como já expliquei, sobre essas durações, elas podem variar, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Isso faz com que esta data ela fique muito incerta. Além disso, ainda tem os problemas que podem acontecer no seu projeto, como os eventos de risco. Então, o método utilizado para o Risk Analysis não é o determinístico, com uma data fixa, tá? É o probabilístico. Ele vai te dizer a probabilidade de executar o seu projeto, terminar naquela data ali. E é muito interessante, porque esse cálculo ele vai levar em consideração todas as incertezas, todos os eventos de risco, e vai dizer, por exemplo, que na sua data determinística, que você estava imaginando que poderia terminar, ela está, de repente, apenas com 30% de chance de terminar nesta data. Isso considerando todas as variáveis, todas as atividades, todos os riscos que podem ocorrer. Mas não é que você não tenha chance de terminar nesta data, é apenas um controle que você vai fazer. Daqui a algum tempo, você vai precisar fazer esse levantamento novamente, e aí com certeza você já vai ter algumas atividades que já foram executadas, concluídas. E de acordo com o seu desempenho nessas atividades, e você vai fazer um novo levantamento, um novo cálculo probabilístico nessas atividades, de repente aquela data determinística, que estava em 30%, já passou para 40%, ou já passou para 50%. Ou seja, então você está chegando mais próximo, certo? Mas por isso que a importância de você estar sempre observando o cálculo dos seus riscos, né? E estar sempre tentando mitigar esses riscos. Continuando aqui na nossa apostila, nós vamos ter um exercício que vai se chamar o L301, que para a gente poder calcular as incertezas de um projeto, certo? Vamos só dar um pulinho aqui rapidinho na apresentação. A apresentação também, às vezes eu coloco um detalhe a mais, que eu não coloquei na apostila, que eu gosto de explicar também. Aqui, por exemplo, novamente eu falo sobre os riscos. Observa, o risco, ele pode ser positivo ou negativo. Nem sempre um risco é negativo. Às vezes você tem uma oportunidade que você detectou numa reunião. Aqui eu já incluí também um pedaço lá do nosso Risk Analysis,
em que você vai observar que nós vamos utilizar para as incertezas as durações mais otimistas, de menor valor, uma duração pessimista, de maior valor, e uma duração mais provável. É normalmente a mais provável que nós utilizamos no Primavera, no MS Project. E aí você vai observar que ao fazer isso, nós utilizamos, geramos uma espécie de um gráfico em que tem as funções, as variações da sua duração. Por exemplo, uma duração que tem uma prevista mais provável de 5 dias, também poderia ter 4 dias ou 6 dias. E ele se acaba formando assim um triângulo. Essa questão do gráfico em formato de triângulo, ela é muito mais extensa do que nós vamos falar aqui. Eu até acrescentei um pouco sobre isso em nossa apostila, lá no final da nossa apostila. Aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre curvas de distribuição. Então, nós temos todas essas curvas aqui, tá? Nós vamos utilizar para o nosso exercício a mais fácil e a mais simples, que é a curva triangular. Como já expliquei para vocês sobre as diferenças entre elas, né? A mais otimista, a mais pessimista e a mais provável. Ela é mais simples também e mais fácil de utilizar. Aqui tem mais algumas explicações que vão fugir um pouco do nosso curso, mas eu fiz uma pesquisa e coloquei todas as curvas que estão sendo utilizadas aqui. Por exemplo, nós temos essa curva aqui, que ela tem uma distribuição um pouquinho diferente, parece triangular, tá? E nós temos outras aqui mais interessantes. Por exemplo, essa curva aqui, ela já elimina se você for muito otimista ou se for muito pessimista, ok? Então esse assunto, ele se estende um pouco mais, além da utilização da ferramenta. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa sobre qual é a melhor curva de distribuição que você vai utilizar no seu controle. Se você tiver dúvida, você deve utilizar a triangular, ok? Voltando aqui para o nosso gráfico, né? Nós temos também aqui um comentário sobre o evento de risco, que eles poderão ocorrer ou não, e também poderia estar ligado ou não a alguma atividade. Aí temos alguns exemplos, né? O transporte que trazia a força de trabalho se atrasou, os equipamentos sofreram manutenção corretiva inesperada, um recurso importante ficou indisponível. São eventos que podem ocorrer ou não no seu cronograma e podem estar ligados ou não a uma atividade. O detalhe é que o impacto é que vai ser utilizado para amarrar alguma atividade, não é o risco em si. Apenas o seguinte, aonde que vai afetar? Se um transporte atrasou, o que vai impactar? Aonde que vai impactar? Algum lugar no seu cronograma vai impactar. O transporte que estava trazendo os funcionários para fazer a obra. Onde é que vai impactar? Quais são as atividades? É isso que ele quer dizer. Então, no evento de risco, tá, ele completa a exposição total ao risco, tanto as incertezas quanto os eventos de risco. Aqui no gráfico, nós vamos fazer um exercício mais ou menos dessa forma. Ó. Nós temos aqui apenas 3 atividades, né? Na verdade, são 5, contando com o início e o fim. E observa que a primeira atividade, ela tem uma duração prevista de 10 dias. Só que com as incertezas, ela pode ser com 9 dias, com 10 dias ou até 11 dias. E também nós temos uma outra atividade, que é a armação das ferragens, com 8 dias, que é o previsto, é a mais provável, mas também observou-se que ela pode ser com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias. Tá? Então, ao fazer isso, ao mudar essas informações aqui, ele vai gerar uma curva correspondente a essa distribuição aqui. Nós vamos falar mais sobre essa curva, mas no gráfico você vai utilizar esta abinha aqui, ó, risco e incerteza, para você identificar qual vai ser a curva que você vai utilizar. E também tem aqui a duração, as incertezas das durações. Observa que nós estamos utilizando o gráfico de distribuição triangular. Depois nós vamos trabalhar com o cálculo do Risk Analysis. Ora, o cálculo do Risk Analysis é um pouco diferente, aliás é bem diferente do cálculo do Primavera, em que ele faz o cálculo das datas, né, das atividades. Aqui o cálculo é o cálculo de Monte Carlo, são as simulações. Então, uma vez que você tenha colocado aqui, importado o seu cronograma no Primavera, dentro do Risk Analysis, ele já está calculado, você calculou lá no Primavera.
Aqui o cálculo é outro, são as simulações. Então você vai apertar o Risk e vai apertar aqui no 1, Risk Analysis, ou você vai apertar o F10, para que ele possa utilizar esta janela, as iterações. Estas iterações são exatamente a quantidade de vezes que ele vai fazer o cálculo, variando as informações de acordo com as incertezas que você colocou aqui. Tá? Então ele vai variar, vai criar um gráfico com 10 dias nessa atividade, com 11 dias, com 12 dias, com 13 dias, até 15. E também nas outras atividades, ele vai variando esses valores aqui e vai calculando, vai contabilizando todos esses resultados. E ao final, ele já vai jogar o resultado direto nesse gráfico de distribuição que aparece aqui, ó. Ok? Esse é o gráfico de distribuição que ele vai te informar. E aí você vai analisar estas informações aqui. Repara que as informações do percentual vai de 0 a 100%. Sendo 0, ou seja, se tudo desse certo, sem nenhum problema que desse no seu projeto. Então, na verdade, é como se ele estivesse utilizando todas as datas, todas as durações otimistas. Então, ele terminaria no dia 31 de janeiro de 2014, sendo que você tinha calculado para o seu projeto o dia 6/2 de 2014. Então, se tudo desse certo, se ele conseguisse antecipar 100% das atividades na data mais otimista, ele iria chegar no dia 31 de janeiro e antecipar bastante. E o 100% é que se desse tudo errado. Se todas as atividades dessem o último dia de atraso que você previu. Então, seria no dia 14/2. Tá? Então, o que é considerado? Que não é possível que dê tudo errado, assim como não é possível que dê tudo certo. Então, nós vamos utilizar aqui uma data, tá, de acordo com esta probabilidade que ele coloca aqui. Por exemplo, na data determinística, que é o que veio lá do Primavera, do MS Project, ele está com 39% de chance de acontecer nessa data. Qual é que a empresa vai considerar? Vai considerar, a princípio, que vai ter 50%, que é mais ou menos a metade, né? Então, a metade seria mais ou menos 7/2. E 80%, que é o mais utilizado, é dia 11/2, tá? Mas não quer dizer que a pessoa já vai colocar esta data como a data final, não. É a data matemática, a data mais provável que vai acontecer utilizando todas essas variações, todas essas variáveis aqui. Nós vamos trabalhar em cima desses valores para que esse 39 ele vá aumentando gradativamente no decorrer do seu projeto. Cada vez que você fizer um levantamento e você for eliminando esses riscos, esse valor aqui ele tende a aumentar. Assim também como pode diminuir, caso seja observado que o seu projeto apresentou ainda mais riscos do que já tinha previsto inicialmente. Pronto, nós estamos com um exercício aqui, L301, para poder fazer um exercício bem simples, para poder determinar a incerteza deste cronograma. Tá? Antes de você começar a calcular, observa que essa formatação aqui, você pode utilizar essa configuração desse modelo, também você pode utilizar aqui em Plan Information, algumas informações sobre esse projeto, caso você queira colocar. Como, por exemplo, o título do projeto, o subtítulo, né? Subtítulo 1, tem até um subtítulo 2. Informações sobre detalhes da empresa, no caso aqui nós colocamos aqui o curso de Risk Analysis, o nome da empresa que você está trabalhando, até o gerente responsável. Também você pode fazer algumas anotações sobre esse modelo de risco que você está montando aqui, ok? Em termos também de configurações, também você tem aqui as opções de configuração, principalmente a pasta onde que ele vai registrar, vai guardar todas as informações. Então, caso você precise salvar alguma coisa, você já deixe configurado uma pasta específica para isso, tá? Não deixe misturado com as outras coisas, não. Então, essa é a configuração inicial que você pode fazer no seu cronograma, tá? Bom, nós estamos aqui fazendo o nosso primeiro exercício. Nós vamos pegar esse exercício da apostila. O exercício vai ser esse aqui, ó, informar a incerteza do projeto conforme a tabela abaixo. Então, você tem aqui atividade 1, 2 e 3 e tem essas informações aqui.
A informação dessa coluna, né, duração mínima, que é a duração mais otimista. Ou seja, você acredita que possa conseguir antecipar um pouco a duração dessa atividade. Essa daqui é a mais provável, que é a que vem no sistema, é o que, que você trouxe lá do Primavera, do Project. E essa daqui é a duração máxima, ou seja, se tudo der errado, o máximo que pode acontecer é levar 15 dias. Então você vai fazer isso para essas 3 atividades e você vê como vai ser o comportamento do Disque Análise com essas informações. Antes de mais nada, observe o seguinte, ele não tem aqui as incertezas que vão ser utilizadas aqui. Se você tentar fazer algum cálculo aqui, ó, apertando esse quadradinho aqui, ó, esse dado, né, você manda ele calcular, e aí o que acontece? Ele dá um erro, porque você não tem as incertezas. Basta que você coloque uma só, vou colocar aqui só o número 8. Quando eu coloco o número 8 aqui na duração mínima, ele já faz uma distribuição aqui, ó, baseada nessa curva triangular aqui. Isso ele já fez sozinho. Eu só coloquei o 8, ele colocou 10 e 15, que é igual ao que nós temos no nosso exercício. Mas basta uma só, se eu mandar calcular aqui, ele já vai calcular o sistema que já tem uma incerteza. Pelo menos uma ele já tem. E apareceu um triângulo aqui também, ó. Observa, esse triângulo é exatamente, vamos dizer, para dizer que já tem uma incerteza nessa atividade. Mas vamos colocar nas outras também. Aqui eu vou colocar 6 e aqui eu vou colocar 9. Então ele já fez uma distribuição aqui, ok? E já podemos calcular. Vamos dar aqui o F10. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 1000 cálculos. Tá? Apesar de ser pequenininho, ele faz muito rápido esses 1000 cálculos. E ao terminar, ele vai direto para essa distribuição, para esse gráfico de distribuição aqui, que é o que nós vamos utilizar na maioria das vezes. Vamos pedir para calcular. Observa que nessa primeira simulação, o que ele fez? Tá? Ele colocou aqui, ó, 10, 8 e 12. Tá? Então vamos fazer o primeiro aqui. Ó, agora ele colocou aqui 8, 7 e 15. Observou? Ou seja, ele pegou essas informações aqui e agora está dizendo que é 5/2 quando é que ele vai terminar. Ó, de novo, ó, mudou 11, 9 e 11, variando conforme essas informações. Então ele vai fazendo isso, ó, e vai fazendo um novo cálculo. Ó, já mudou aqui para 11/2. Ó. Essa aqui, por exemplo, ó, essa atividade aqui ficou com 12 dias, essa aqui ficou com 11. Então essa aqui passou a ser crítica e essa aqui não. Então esse é mais um dos modelos, que é mais uma das variações que ele pode utilizar. Foi a 75. Se você der um gol, repara, ele vai calculando rapidamente, porém ele vai demorar um pouco mais, porque ele está tendo que mostrar as informações aqui. Mas se você der uma completa, ó, ele não mostra aqui, então ele consegue terminar mais rapidamente. E aí ele vai direto para o gráfico de distribuição. Da data que nós queremos que ele saia, que ele termine no dia 4/2, tem apenas 31%, considerando apenas fórmulas matemáticas, com todas essas variações, com aquelas apenas 3 atividades, ok? Então, no nosso curso, nós vamos aprender como é que nós vamos trabalhar com esse gráfico e como é que nós podemos fazer para que esta data determinística ela aumente um pouco o valor, ok? Bom, essa é a lição que nós queremos passar sobre a compreensão do risco. Nós vamos ver mais sobre isso na próxima lição. Até lá!